E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama. E nesse vídeo, vamos fazer uma rapidinha aqui para a gente conseguir falar sobre variáveis de ambiente e como que o Python mexe com elas. Esse tipo de vídeo, na verdade, ele já tinha sido requerido há algum tempo, né? Por algumas pessoas que pediram nas minhas redes sociais, mas eu já cheguei a falar sobre variáveis de ambiente lá no último vídeo, né, da minha playlist de Clean Architecture, quando eu falo de autenticação de JWT. E eu realmente concordo que esse tipo de conceito ele ficou muito isolado. Então é interessante que a gente fale um pouco sobre isso aqui. Vamos lá, o que é em si uma variável de ambiente? Eu estou aqui no meu terminal, né, com uma seção aberta, e se eu digitar aqui, olha, env, vão aparecer, né, várias variáveis aqui, né, que tem sempre uma certa assinatura e depois um valor, né? Então nota que eu sempre tenho isso e tudo separado por esse igual aqui. Se você está utilizando, por exemplo, um sistema operacional Windows, a gente tem, né, uma interface gráfica que você vai conseguir ver essas variáveis de ambiente, né? Eu vou pedir com que você dê uma olhada aí. Já faz um certo tempo que eu não uso Windows, né, então eu não vou conseguir ajudar muito nisso aqui, mas a gente tem, né, em que a gente consegue setar uma variável de ambiente e a gente consegue visualizar as que a gente tem. Vamos voltar para cá, e é o seguinte, né, antes da gente falar exatamente do porquê disso daqui e qual que é o benefício da gente usar alguma variável dessa daqui, vamos interagir com isso daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou importar, né, uma biblioteca que já é padrão do Python, que chama OS, que ela vem de Operational System, né, sistema operacional. E a partir disso, eu consigo de fato acessar essas variáveis que estão aqui. Vamos tentar acessar essa variável aqui, olha, gdm session. A gente acessa assim, olha, var1 é igual a os.getEnv. E aí eu vou chegar e colocar o nome da minha variável de ambiente aqui. Vamos fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar aqui que vai ser uma variável 2, certo? E a gente vai pegar esse carinha aqui, ó. Deixa eu copiar e colar aqui. E a gente vai printar eles. Então, printa a variável 1 e printa a variável 2. Beleza, vamos rodar e ver o que vai acontecer aqui. Python 3 run.py. E olha que eu recebi, né, alguns valores a partir disso aqui, que são exatamente os valores, né, das variáveis de ambiente. Nota que foi Ubuntu e foi esse outro path aqui que eu já realmente não sei o que significa. Beleza. Isso daqui a gente consegue também criar uma certa variável de ambiente para que a gente utilize. Vamos fazer uma coisa bacana aqui, olha. Eu vou chegar e colocar export, e aí a gente vai colocar olá, vamos colocar com X aqui para ficar separado, né? Então, xolá mundo, só para depois eu conseguir ver essa variável aqui em si. A gente fez agora uma variável de ambiente, né? Se você está utilizando o Windows, você pode criar aqui, né? E aí eu vou pegar esse valor aqui, ó, vou colocar aqui e vou tentar printar agora, Python 3 run. Então eu consegui criar uma variável no ambiente, né? Se eu colocar aqui env, ela está em algum lugar aqui, eu realmente não sei onde que ela está. Aqui, olha, xolá mundo. Só para ficar destacado, eu consegui entender isso aqui de uma forma melhor, né? Mas o interessante é que isso daqui se limita, né, esse jeito que a gente criou aqui, à seção. Por exemplo, se eu pegar um outro terminal aqui, olha, e simplesmente fazer um Python 3 run.py, olha que eu vou receber um none. Por que isso daqui? Porque eu tenho uma seção aberta aqui nesse terminal e eu tenho outra seção aberta aqui nesse outro terminal que está no VS Code. Não é só porque o VS Code tem um terminalzinho, né, uma interface, que isso daqui se difere.
Tanto que se eu chegar aqui e colocar esse comando aqui para eu criar a variável de ambiente aqui, ó, e depois rodar, eu vou ter esse valor. Beleza, mas por que eu estou falando disso daqui, né? Se você é um desenvolvedor um pouco mais experiente, você vai saber que isso daqui ajuda a gente a colocar elementos que são um pouco sensíveis ao nosso código e sensíveis em relação à proteção. Imagina que eu vou colocar todo um sistema de configuração para um banco de dados. Eu tenho obrigatoriamente que esconder, né, quais são os valores das variáveis que a gente vai utilizar para fazer a conexão no banco de dados. Por exemplo, usuário, senha, o tipo do banco, né, a porta em que esse banco está localizada. E para isso, a gente acaba escondendo eles em variáveis de ambiente. E aí você pode estar pensando também, então nesse caso, a gente vai criar todos os elementos, né, de banco de dados assim, e a partir disso a gente vai conseguir acessar com esses elementos aqui, olha, os.getEnv, não é? É quase isso. A ideia é que a gente vai criar um arquivo que vai ficar aqui no nosso projeto e ele vai setar para a gente de uma forma direta todas as variáveis de ambiente que a gente vai precisar. E aí, a partir de qualquer sessão, seja a partir desse término ou de qualquer outro, eu já vou ter acesso a essas variáveis de ambiente. E como que isso daí funciona em si? Tem um pacote em Python que chama python.env. Ele vai capacitar a gente a, de fato, criar um certo arquivo, né, que é o arquivo .env, né, se você já conhece, se você já mexeu com isso daqui antes, e que a gente vai conseguir fazer toda essa manipulação. Vamos lá, eu copiei ali, né, eu vou deixar o link nas inscrições, e eu vou instalar com o pip3. Eu acho que ele já está instalado, né? Ele já está instalado na minha máquina, sem nenhum problema. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar isso daqui, e eu vou criar aqui, olha, um novo arquivo que vai se chamar .env, né? O dot, que é o pontinho aqui, env, por isso que a gente chama esse arquivo de .env. Beleza, e a partir disso daqui a gente vai fazer o seguinte, from .env import load.env. E aqui eu vou fazer o seguinte, load.env como uma função. Ele vai carregar tudo que a gente tiver nesse nosso arquivo aqui .env. Vamos colocar algumas coisas mais interessantes, por exemplo, database, né? Database, uma informação do nosso banco, por exemplo. Vamos supor que a gente está mexendo com o banco Postgres. Aí vamos colocar aqui, olha, port 5432, que é a porta padrão do Postgres, né? Então, nota que eu não vou setar, né, no meu terminal nenhuma variável de ambiente em si, mas eu vou setar aqui no .env. E se eu chegar e pegar esses elementos aqui, ó, vamos lá, database e port, vamos ver se eu consigo printar essa informação. Olha, eu consegui Postgres e o valor que eu tinha colocado para a porta. Tanto que se eu chegar aqui, olha, nesse terminal aqui, ó, eu vou ter essa informação também. E isso daqui vai ser bastante interessante para a gente, porque a gente vai conseguir esconder nossas informações e deixar elas nesses arquivos .env, né? E a recomendação, na verdade, que eu faço é o seguinte, quando for pegar desses arquivos .env, né, para a gente deixar o nosso projeto um pouco mais limpo, não é muito bom que a gente fique levando essa importação aqui e essa função para todos os lugares. Às vezes é interessante a gente ter um diretório, né, que a gente chama de config. Deixa eu colocar até um init aqui para a gente modularizar as coisas. E a gente vai alimentar, né, a partir desse diretório config. Database.py. Eu vou fazer o seguinte, olha, database infos é igual a, vamos colocar um dicionário aqui para ajudar a gente, né? E vamos colocar assim, né, database, e aí aqui eu quero colocar exatamente a informação que vai estar no meu .env. Então, para isso, é melhor que a gente pegue esse tipo de elemento aqui, ó,
e a gente coloque aqui no nosso arquivo de configuração para banco de dados. Então aqui a gente vai ter de fato o levantamento, né, de todos os elementos que a gente tem nesse nosso arquivo aqui .env. Database, eu vou pegar, né, os getenv database, e eu vou fazer a mesma coisa aqui, olha, port os.get.env, vamos colocar aqui port, vamos fazer o completo, né? Vamos colocar um usuário e senha, user os.getenv. Eu vou definir um usuário lá no meu .env que ele vai se chamar username password os.get.env password. Então, vamos declarar isso daqui, né? No meu arquivo aqui de .env. Então, meu username, vamos colocar Llama mesmo. Eu vou pegar password 1234. Então, eu vou criar aqui, né, um dicionário em que a gente tem as informações do nosso banco de dados que estão sendo alimentadas pelo meu arquivo .env. Aqui no init, a gente vai fazer o seguinte, from.database import database infos, que é o meu dicionário. E aqui, from config, meu diretório config, import database infos e vamos fazer um print aqui. Já estava metendo um console log, né? A minha veia de JavaScript já estava me chamando a atenção aqui. E olha só, eu tenho todas as informações que eu estou precisando a partir desse meu arquivo de config aqui, né? Desse meu diretório de config. Eu tenho o database que a gente definiu, né? A porta, o usuário e o password. Então, eu não vou colocar, né, uma senha hard-codada ou, de fato, escrita aqui no meu código, né? Eu não vou ter uma coisa assim, olha. Então, o meu código está um pouco mais seguro em relação a esse tipo de informações que são um pouco mais sensíveis, né? E a última coisa que eu diria, né, em relação a esse arquivo .env aqui e tudo mais, é o seguinte, eu vou iniciar aqui, olha, um git init, certo? E vamos fazer o git ignore. Eu geralmente coloco esse arquivo .env aqui no meu git ignore, porque ele contém, né, ele contém todas as informações de fato que são sensíveis. Então não é muito bom que a gente coloque os nossos commits ou que a gente faça um projeto colocando o nosso .env lá dentro. É melhor que a gente arrume um outro lugar para guardar ele. Mas dessa forma aqui, a gente já sabe que o nosso arquivo ele já possui tudo que a gente precisa e ele está sendo alimentado lá numa pasta de configurações. Bom, gente, era isso aqui que eu tinha para falar hoje. Né? Realmente é um assunto bastante interessante, né, de segurança e tudo mais. E, bom, até a próxima. Peraí, antes de terminar, rapidinho, porque aconteceu uma coisa aqui que deu um erro. Olha o user aqui, ó. Sabe por que ele está diferente do meu .env, que na verdade era para ser Llama? Porque já existe essa variável de ambiente aqui na minha máquina, né? Que é exatamente o usuário que eu tenho para essa sessão aqui, né? Então, só lembrando, não bota elementos que já estejam definidos. Vamos colocar assim, olha, username db, tem que pontuar esse negócio, tem que voltar o vídeo por causa desse trem. Vamos lá. Pronto, agora foi. Então é só lembrando isso aqui, olha, cria suas variáveis, mas não bota nome que já esteja setado. Agora é sério. Valeu e tchau, tchau.